Gonçalves. Obrigado. Meus amados irmãos, minhas irmãs, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Que bom poder estar aqui com vocês. Alegria. Essa vigília, para mim, é uma oportunidade que Deus está me dando de poder encher um pouco mais o vaso, né? Poder estar do lado do Renan, do pastor Tiago Gonçalves, meu filho, que hoje pastorei ali em São Gonçalo, de poder estar ao lado e agradecendo ao nosso presidente aqui do campo da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, pastor João Nunes, que é um dos nossos vice-presidentes aqui da Convenção do Estado do Rio de Janeiro, acabou de chegar da Coreia, como o Renan falou, representando ali o nosso bispo, e o pastor João Nunes, ele é um coração totalmente voltado para a obra missionária. Ele é o nosso presidente nacional da Convenção da Bolívia. Interessante. Enquanto tem gente querendo abrir igreja lá nos Estados Unidos, o pastor João Nunes quis abrir igreja na Bolívia. São 259 igrejas na Bolívia. Quando tem gente subindo um monte, Deus, me dá uma igreja na Flórida, me dá uma igreja em Dallas, me dá uma igreja em Nova York. Ele está indo para a Bolívia. Está indo para a Bolívia. Estados Unidos não precisa mais de igreja, não. Já tem muita. Quem quer fazer, vai aonde não tem. O resto é pataquada, conversa fiada. Essa é a verdade, né? Europa precisa de um avivamento, né? Europa, onde os templos milenares estão se transformando em boate, né? Precisa de avivamento. Pouca gente quer fazer missões na Europa, não é? Pastor João Nunes está lá. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele? Obrigado, chefe. Obrigado. Deus abençoe a nossa pastora Adriana. Bom te ver, tá, amiga? A equipe, as pessoas. Deus abençoe. Bem-vindos. Primeiro versículo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Diga comigo, senão segundo a minha palavra. Mais uma vez, por favor, diga, senão segundo a minha palavra. Deixa eu trazer aqui a narrativa dessa história para você, em 10 a 15 minutos, e junto trazer uma aplicação para esse momento agora, tá? Elias o tisbita, Elias o roceiro, Elias o homem da agricultura, o homem da roça. Tesbe era uma província que ficava perto de Samaria, aonde era a capital de Israel. Israel, governado pelo rei Acabe, aonde tinha o seu palácio ali em Samaria. Acabe, casado com uma Ciro-fenícia, Jezabel, que quando ela vem para dentro de Israel, ela traz os deuses que ela adorava e servia lá na nação onde o seu pai era o rei. Em Israel, deixa de se adorar a Yahvé, Deus criador dos céus e da terra, e começa a adorar a Baal, Deus representado pelo sexo do homem, Deus dos trovões e da natureza. Quando os agricultores plantavam e eles tinham a expectativa de ter chuva no tempo certo,
sol no tempo certo, neblina no tempo certo, para que tudo desse certo com suas plantações, eles prestavam sacrifício a Baal. E lá no Monte Horebe havia um templo a Baal, aonde se imolava e se sacrificava a Baal, para que a natureza trabalhasse a favor da nação. Jezabel traz esse culto para dentro de Israel. Não só o culto a Baal, mas o culto a Astarote, deusa representada pelo sexo das mulheres. E Deus olha a nação que ele dera por promessa, que ele dera por possessão, a nação de Israel, povo consagrado. Israel são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A igreja, nós somos os descendentes de Cristo, viemos de Cristo. Israel veio dos patriarcas. Israel serve a Deus por vista. A igreja serve a Deus por fé. Israel tem que ver para crer. A igreja tem que crer para ver. Israel a todo tempo pede sinal. A igreja, só em saber que está debaixo de promessa, a gente já pula, rodopia, faz festa, grita. A gente não precisa nem sentir o sopro do Espírito Santo. É só você ouvir a frase, assim te diz o Senhor. A gente já está feliz e já valeu a vigília hoje. Aleluia! Porque nós somos igreja. São Paulo diz, se andamos por fé e não por vista, não é? Essa é a diferença entre Israel e a igreja. Israel é o povo que Deus adquiriu, são os eleitos. E a igreja são os adotados. Na minha vida e na sua vida se cumpriu a parábola do grande banquete. Quando o senhor da casa prepara o banquete, chama o seu mordomo e diz para o mordomo, vai, entregue os convites aos convidados e os chame-os para cear conosco. E ele foi, horas depois ele volta dizendo, meu senhor, ninguém pôde vir participar do banquete. Uns compraram uma terra e foi cuidar da vinha. Outros compraram camelo, foi cuidar dos camelos. Outros compraram bezerros, foram cuidar dos bezerros. Outros foram cuidar das juntas de bois. Eu voltei sozinho. Aí o senhor da casa olhou para ele e disse, então volte para a rua, entregue os convites aos mancos, aleijados, mendigos, prostitutas e venha para cear comigo. E esses aleijados, mendigo, prostituta, sou eu e é você nesta noite. Que recebemos o convite e aceitamos. E estamos até hoje fazendo banquete com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí você vê que o texto diz, Elias o tisbita, porque Israel entra num período de acabou. Não havia mais a glória de Deus. A terra que era consagrada para adoração a Deus, esta terra estava sendo palco de culto e idolatria a Baal. E o rei que Deus havia estabelecido no trono, ele estava sendo governado por uma esposa idólatra. Deus não podia mais se manifestar. Em 1 Timóteo capítulo 4 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. A pior de todas as doenças espirituais que o adversário luta para colocar sobre a igreja é a doença chamada apostasia. É a frieza da fé. É a falta da sensibilidade de sentir o Espírito Santo em nosso meio. É Deus falando, é Deus se movendo, é Deus operando, e a pessoa apática. É Deus manifestando a igreja, e alguém dizendo, não entendo, não ouço, não sinto. Será que é Deus? Apostasia. O problema vale mais no coração daquela pessoa do que a própria presença de Deus. Perde-se a sensibilidade. O Espírito Santo se move, a pessoa não sente. O Espírito Santo fala, a pessoa não sente.
O Espírito Santo toca, a pessoa não sente. É apostasia. Por que a importância do culto de vigília? Porque eu amo os que me amam. E os que de madrugada, será que é madrugada hoje? Quem é que saiu de casa para buscar a Deus de madrugada? Levanta as duas mãos assim e começa a dar glória. Os que de madrugada me buscam. Quem veio aqui buscar a presença de Jesus? Aleluia! Vigília é para que Deus dobre a unção, é para que Deus renove o azeite. Ninguém vive no presente com o azeite do passado. Vou repetir: ninguém vive no presente com o azeite do passado. O azeite de ontem é para Deus ter te usado ontem. Se quer continuar sendo azeite, traz o vaso e enche de azeite. É por isso que o profeta tem que estar sempre orando, buscando na presença, na vigília, na consagração, no pé do monte, no cume do monte, joelho no chão, rosto no pó, lágrima nos olhos. Enquanto está assim, Deus está dizendo: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Há muita gente dizendo: Deus fez, Deus falou, Deus operou, mas e hoje? Porque o azeite tem que ser renovado. Deus não opera mais no presente como operava no passado. Não, Ele é o mesmo. O autor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Esse é um dos atributos dele. Ele é imutável. A dificuldade de Deus não é em operar. A dificuldade de Deus é em achar vaso. Ponto. Essa semana eu estava conversando com algumas lideranças de pastores, não é? E nessa conversa, reverendo João Nunes, pastor Tiago, Renan, um dos maiores erros de lideranças nos últimos tempos é que tiraram as mesas de oração da frente da igreja. Acabaram com os círculos de oração. Pregador não se faz em seminário. Pregador se faz no círculo de oração. É a oração da irmã A, B, C, D. Cadê as mesas de oração? Cadê as irmãs do coque? Cadê as irmãs do cabelão e da saia longa? É só culto de vitória, de vitória, de vitória. É mensagem que fica colocando o homem como centro. É o homem que vale, é o homem que é o homem que pode. Irmão, igreja que Jesus se revela, é Deus que pode, é Deus que faz, é Deus que tem, é Deus que é. E nós somos vaso, e além de vaso, somos de barro. E além de ser de barro, nós somos vaso quebrado. Bíblia não é livro de autoajuda. Bíblia é livro de revelação de Deus. Cadê as mesas de oração? Aqui em Nova Iguaçu tem. Cabo Frio tem. Madureira tem. São Gonçalo eu sei que tem. Quando eu liguei para o pastor João Nunes, perguntando se poderia receber a vigília,
Eu nem terminei a frase. Quando eu falei, o senhor pode? Ele disse, posso. Quando eu falei vigília, ele já tinha autorizado. Elias o tisbita, voltando para o texto. Elias o roceiro. Quem era Elias? Elias era um roceiro. Elias era o cara da enxada. Elias era o ogro grosso, o analfabeto. Mas era o cara que falava embaixo, Deus assinava em cima. O Espírito de Deus vai lá em Samaria, anda lá na capital. Deixa eu procurar um profeta aqui na capital, para ir lá no palácio e apontar o dedo na cara do rei. Aí ele anda na capital inteira e não acha ninguém. Como ele não acha ninguém na capital, ele vai lá para a roça. Ele vai lá para Nova Iguaçu. Ele vai lá para Mesquita. Ele vai lá para São João do Meriti. Como ele não acha ninguém em Ipanema, não acha ninguém em Copacabana, não acha ninguém no Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Rio, ele vem aqui para Nova Iguaçu e ele acha um monte de profeta que está aqui hoje. Só que ele pega Elias lá na roça e leva para a capital. E lá na capital põe Elias dentro do palácio, na presença do rei. Amigo, não importa de onde você veio, nem qual é a tua origem. Deus te pega de onde ninguém conhece e te põe no meio dos grandes. Deus te promove. 1 Samuel capítulo 2 diz que Deus abate, Deus exalta, Deus mata, Deus dá vida, Deus derruba, Deus levanta, e do lixo Ele ergue o necessitado e o faz assentar entre reis e príncipes para glorificar o seu nome. Elias o tisbita, Elias o roceiro. Elias entra na presença do rei Acabe e diz: segundo a minha, não é a palavra que Deus mandou falar, é eu que estou dizendo, Deus vai ouvir e vai assinar. Relacionamento. Ele podia ser analfabeto, mas no céu ele conhecia o idioma de Deus. Relacionamento. Segundo a minha palavra. Eu me lembro quando eu pastoreava aqui na Zona Oeste, Assembleia de Deus em Vila Kennedy. Havia uma família lá, um casal com 3 filhos. E pensa naquele diácono, pastor João Nunes, que o pastor pensa em pedir, ele já vem. A gente pensa em chamar, ele se apresenta, né? Aquele cara bom de trabalho pra caramba. E eu ficava tão comovido com a forma que ele servia a Deus, que eu falei: Jesus, esse homem tem 3 carros, pega 2 ônibus. Dá um carro para esse homem. 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 Aí teve um culto mais animado, mais alegre lá. Aí eu disse assim: Deus vai te dar um carro. Aí ele, rabarabarabara. Aí acabou o culto, eu fui para o gabinete. Quando eu entro no gabinete, o Espírito Santo me visita, diz assim: quem mandou você profetizar carro para ele? Eu não mandei você falar isso para ele. Você falou porque você estava alegre. E agora? Falei: se o senhor não der, eu vou ter que comprar um e dar. Aí o Espírito Santo falou assim: eu vou dar, porque você falou que eu vou dar. Mas você vai entender o porquê que eu não queria dar. Mas só porque você falou que eu vou dar, eu vou dar. Aí eu fiquei com medo. Irmão, passou 1 mês e meio, esse cara compra um Fusquinha. Consegue um dinheiro maior lá e compra um Fusquinha. Sabe o que aconteceu depois que ele comprou um? Eu perdi o obreiro. Porque o cara que pegava 2 ônibus para ir para o culto e não perdia o horário, passou a chegar no culto atrasado. Não ia mais na EBD para lavar o Fusquinha. O cara começou a idolatrar o Fusquinha. Falei: perdi o obreiro pela profecia minha. Deus disse: meu servo,
Quem conhece coração sou eu, não é você. Não tenta entrar aonde eu não te autorizo. Aí o pau quebrou em cima de mim. Até o dia que ele me desse uma rampa, falta freio no Fusquinha, e o Fusquinha bate no poste e dá perca total. Quando o Fusquinha deu perca total, que eu recebi a informação, eu levantei a mão e agradeci a Deus. Falei, ele vai voltar a ser crente agora. Aí ele vem todo triste falar comigo, pastor, perdi o carro, deu perca total. Por fora eu, pô, rapaz, que dó, mas por dentro, graças a Deus, irmão do céu, que alegria que esse cara perdeu o Fusquinha. Voltou a ser crente porque voltou a andar a pé. Mas segundo a minha palavra não vai chover, disse Elias a Acabe, nem orvalho, nem sereno, pela manhã vai ter. Irmãos, olha aqui para mim, só para você entender isso. Dá uma diminuída aí, por favor, no som. Só para você entender isso. Quando Elias diz assim, não vai chover, Elias estava profetizando a maior crise econômica da nação. Porque no momento que ele diz, não vai chover, ele estava dizendo que ia ter fome. Que a terra ia deixar de produzir. As árvores não dariam mais seus frutos. As águas dos rios iriam diminuir e os rios iriam secar. Foi um pouco mais de 3 anos sem chuva. Israel entra em bancarrota. Era morte para tudo que é lado, criança morrendo, idosos morrendo, pessoas morrendo, por falta de comida, o gado morrendo. Para a economia da nação, por falta da chuva. Quando ele diz para o rei, não vai chover, que Deus ouve do céu, Deus já sabia que ia ter morte lá em Israel. Ele profetiza, sai da presença do rei, vai para o pátio, Deus diz assim, corre e vai para Querite, porque você acabou de profetizar morte aí. Você está dizendo que não vai chover. Você está dizendo que a terra não vai dar mais a verdura e o legume, que o gado vai morrer, os fazendeiros vão empobrecer, e o palácio vai perder estrutura. Corre e vai para Querite, que lá em Querite eu vou socorrer você. Aí ele sai de Samaria, vai para Querite, 3, 4 dias de caminhada. Ele acampa na beira de um ribeiro. Agora, olha que coisa tremenda. Samaria, fome, morte e seca. E lá em Querite? Querite, todo dia, Deus mandava um corvo, trazendo carne fresca, para entregar na mão do profeta. Ah, você não entendeu. Samaria, fome, morte e crise. E lá em Querite, carne fresca, comida, providência. Irmão, nós não temos nada a ver com o que acontece lá fora. O que interessa é o que Deus faz aqui dentro. Não importa o que a imprensa está dizendo, o que está vindo do governo federal, estadual ou municipal. O que interessa é que para a igreja não vai faltar corvo que vai trazer carne fresca. Pode haver morte e crise na cidade, mas na nossa tenda vai haver livramento e providência de Deus. É só você ficar em Querite acampado, bebe da água do ribeiro e come a carne que Deus vai trazer. 3 anos sendo sustentado diretamente por Deus. Você está assustado
com o que está ouvindo lá de fora, descansa. Nessa madrugada nós estamos em Querite. Nós estamos na beira do ribeiro. João 7,39, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão correr no seu ventre. Catuca quem está do lado aí e diz: você está em Querite, tem providência chegando. Tem pessoas, pastora Adriana, né? Adriana, tem pessoas que a carne que o pássaro traz é o emprego. Tem outras que é o livramento. Tem outras que é a cura divina. Tem outros que é Deus salvando o filho drogado. Tem outros que é Deus arrancando câncer. Tem outros que é Deus tirando o tumor da cabeça. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Você está em Querite. Eu não sei qual é o tipo de vitória que você está precisando, mas tem anjo descendo do céu para trazer a providência para você. Três anos Deus sustentando todo dia, pastor João Nunes. Até o dia, olha como é que Deus é tremendo, que Elias acorda, vai lá no ribeiro, vai lavar o rosto e não tinha água. Aí ele olha para o céu, sabia que era o horário de chegar o alimento, o pássaro não vem. Jeová, cadê a água do ribeiro? Aí eu imagino, conjecturo, Deus olhando e dizendo assim: você não profetizou seca 3 anos atrás? Secou também. E a carne, o alimento, a comida, a proteína, que dá massa muscular, não é carboidrato, é proteína. Cadê a proteína? Deus disse: a proteína levanta e vai para Sarepta. Já ordenei alguém que vai te sustentar lá. Quem é que vai me sustentar lá? O prefeito da cidade? Não. O vereador, que é o presidente da Câmara? Não. É o empresário mais rico de Sarepta? Não. É o fazendeiro de lá? Não. Quem vai me sustentar lá, Jeová? É uma viúva. E uma viúva que não tem nem para ela. Ela tem menos que você, porque você ainda tem carne, que eu mando todo dia. Ela nem isso tem. Interessante que Deus pega alguém que tinha menos que Elias, para sustentar Elias. Às vezes você pode não entender de onde vem. Isaías 55 diz: meus pensamentos não são os teus. Meus caminhos não são os teus. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu dirigia trabalho de oração lá na congregação da Barra da Tijuca, né? Lá de Madureira. Tiago era muito pequenininho, tinha 5 ou 6 anos. Estou falando de 22, 25 anos atrás. E aquele dia eu estava assim de um jeito, irmão, dirigindo o trabalho de oração. Eu estava um caco dividido em 20 pedaços. E aí eu fui para a igreja dizendo assim: Senhor, eu vou abrir o culto, vou passar o microfone de mão em mão, vai estar cheio de profeta e vaso lá, e depois eu só volto a pegar o microfone para orar para terminar, porque hoje, do jeito que eu estou, não vou ter nem visagem, quanto mais visão. Hoje eu estou ruim. Aí naquele dia estava lá o Danielzinho, o Jorginho estava lá comigo, a Teresona lá de Xerém estava lá. Tinha uns profetas bons. Estou vendo os profetas chegar, eu falei: eita, que só tem general hoje aí. Irmão, foi literal. Eu sentei, o Alex devia estar lá nesse dia. Eu sentei, reverendo, fechei os olhos e cruzei os braços. Falei: aqui eu fico, só levanto para orar para terminar. Quebradinho. Daqui a pouco Deus levanta uma daquelas general que ele tem na terra, né? Que vem marchando. Primeiro dá o grito, né? Ei! Falei: coisa boa. Irmão, que saudade que a gente tem disso, né?
que era comum antigamente, hoje quase não houve mais. Aí vem marchando, pá, pá, pá. Aí eu abri os olhinhos assim, eu vi quem era, eu falei, essa aí é para mim. Essa é para mim. Esse vaso aí é para mim. Ela vem cheia de autoridade, pai, 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 sobe aquele temor na igreja, sobe no púlpito, vem na direção. Eu fechei os olhinhos, fiquei humildezinho. Essa hora a gente fica humildezinho. Aí eu vejo aquele braço dela levantando assim. Falei, vai descer no meu ombro e vai ministrar a palavra, né? Quando ela desce a mão no ombro do obreiro que estava do lado. Literal. E profetiza para o obreiro que estava do lado. E o obreiro começou a chorar, porque Deus falou com ele. Falei, caramba. Já vi que para mim hoje é nada. Terminei o culto. Beleza. Fui para o carro, sozinho. Quando eu chego no carro, que eu estou abrindo a porta do carro, vem um garoto que não tinha 7 anos de idade, chupando pirulitinho na boca. Esse menino se aproxima de mim e diz, pastor, tem uma palavra de Deus para o senhor. Eu olhei assim. Tem? Tem. Ele tirou o pirulito da boca, botou no bolso, estendeu a mãozinha. Eu abaixei a cabeça. Aí ele disse, assim te diz o Senhor. Ali aquele garoto destrinchou eu todinho. Deus fala da boca daquele garoto. O pai daquele garoto vem e diz, meu filho, para de perturbar o pastor. Eu falei, em nome de Jesus, para de perturbar o pastor, você. Vai para a cantina, come tudo na minha conta. Teu filho está sendo usado agora. Você não tem ideia do tanto que eu preciso ouvir isso aqui. Deus usa aquele menino que eu acabo ajoelhado no chão, com aquele menino abraçando ele, e Deus me renovando e me dando um bálsamo no estacionamento da igreja. Deus usa quando quem você menos espera. Você está olhando para alguém, Deus vai usar outro. Você está com expectativa em alguém, Deus vai usar alguém que está vindo lá de trás. Você acha que Deus vai usar alguém pela direita para te confundir, ele age da esquerda. Aí qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho não é esperar, nosso trabalho é glorificar. Que a hora que ele tiver que mandar, ele vai mandar, vai usar quem ele quer, da forma que quer, que ele é Deus. Elias entra na cidade, está a mulher catando graveto, Deus diz assim, essa é a mulher que vai te sustentar. Olha que loucura. Mulher, o que fazes? Vou acender um fogo, levar para dentro de casa, pegar um pouquinho de farinha que tenho, de azeite que ainda pertenço, vou acender o fogo com essa madeira e fazer um pedacinho de bolo. Vai comer meu filho, vai comer eu. Olha a frase que ela disse. E depois, não tendo mais o que comer, nós vamos morrer. Olha que maluquice. Que a crise chegou em Sarepta. E o governador de Sarepta era irmão de Jezabel. Estava procurando Elias. Olha que loucura. Elias olha para aquela mulher e diz, mulher, pega a lenha, leva para casa, acende o fogo, pega a farinha, pega o azeite, faz o bolo, só que traz aqui fora e dá para eu comer. Depois que eu comer, assim te diz o Senhor. A farinha da panela e o azeite da botija não vai faltar na tua casa enquanto Deus não mandar chuva. Não tenha expectativa em pessoas, tenha expectativa em Deus. Ninguém é obrigado a te dar nada. Ninguém é obrigado a fazer nada pela tua vida. Quando alguém se levanta para ser porta, canal, boca de Deus, providência de Deus, é porque Deus falou aquele coração a teu favor. E Deus levou a pessoa lá naquele dia para ser bênção para você. Expectativa colocada em pessoas, você vive frustrado.
decepcionado, triste. Expectativa em Deus é só vitória. É só vitória. Agora, pega comigo isso aqui. Pega comigo isso aqui. Renan, escute isso aqui. Deus não levou Elias a Sarepta para a viúva cuidar dele. Deus não precisava fazer isso, pastor Adriano. Porque o próprio Deus cuidava dele diretamente, dando carne para ele. Eu não preciso levantar ninguém, porque com ele é eu. Só que de repente Deus diz assim: parou a carne, a viúva vai te sustentar. Por quê? Por que viúva, se o meu negócio é direto com o Senhor? Aí você vai ver o momento que Elias come do bolo, e Deus multiplica o azeite dela, o que ela faz? Ela põe o Elias para morar na casa dela. Quando Elias está lá na casa dela, pastor Tiago, ele está sentado no alpendre, ele ouve um grito desesperado daquela mãe: ai, meu filho morreu! Meu filho morreu! Quando ela grita, meu filho morreu, quem é que estava dentro da casa dela? Está entendendo? Deus não levou Elias para Sarepta para a viúva sustentar ele. Elias estava lá em Querite, pastor João Nunes, comendo carne. Deus já estava vendo o filho daquela mulher morrendo. Quando Deus tira ele de Querite para mandar para Sarepta, é porque Deus já estava mandando um milagre para ela. Aleluia! Você pode não entender como Deus trabalha, mas Ele já está providenciando o milagre que você precisa hoje. Só quem crê nisso, levante as mãos, encha o coração de alegria e o pulmão de ar, e glorifique a Deus com o melhor glória que você tem nessa madrugada. Aleluia! Última aplicação. Escute isso. Elias fica em Sarepta menos de 6 meses. Aí Deus diz para ele assim: vai para Samaria, encontra o rei, tenho que mandar chuva, porque senão o povo inteiro é destruído. Elias sai de Sarepta, vai para Samaria, é chamado como rebelde, perturbador de Israel. Quando Elias chega em Samaria, olha que coisa tremenda. Pensando ele que iria encontrar um rei quebrantado, ele encontra um rei com um coração mais duro. Aí ele olha para o rei e diz assim: até quando o povo há de cochear em 2 pensamentos? Vocês estão morrendo, vocês estão com fome, vocês estão com sede, vocês estão em crise, mas não se dobram a Yahvé. Até quando vão ficar em 2 pensamentos? Façamos o desafio no Carmelo. Levantemos o altar e sacrifiquemos o holocausto. E há de ser que o Deus que responder por fogo é Deus. Ele faz o desafio do Carmelo. Os profetas de Baal e Astarote ficam uma manhã inteira e parte da tarde clamando. Baal não responde. Elias diz: grita mais alto, foi viajar. Grita mais alto, ele está dormindo. Porque Elias desafia Baal no Monte Carmelo, aonde havia o templo de Baal. Ele desafia Baal na casa de Baal. Olha que maluquice. Depois Elias faz uma oração que não levou nem 1 minuto. Ele enche o altar de água, abre as valetas, enche de água,
ensopa de água, olha para o céu e diz: Deus, mostras que és Senhor sobre Israel, manda fogo do céu e consome o holocausto. O céu abre, o fogo desce, consome o holocausto, e a nação grita: só o Senhor é Deus. Agora escute isso aqui. Ele mata os 450 profetas de Baal. E ele mata os 400 de Azera. Ele desce do Carmelo. Olha que coisa tremenda isso aqui. E ele vai lá para o palácio. Mais uma vez achando que iria encontrar um rei quebrantado. E Jezabel diz para ele assim: como fizestes com os profetas de Baal, eu farei contigo. Elias tem que sair da casa de Jezabel e viajar pelo deserto e desaparecer para não morrer no fio da espada. Senta debaixo de um zimbro e pede a morte. Árvore alta com folhagem pouca, zimbro, e diz: eu quero morrer. Deus olha aquilo, viu que ele estava entrando em estado depressivo, deixa ele dormir. Um anjo acorda horas depois, com uma bandeja na mão, chega até ele e diz: Elias, levanta e come, tu não vai morrer. Grande ainda é a tua caminhada. E ali tinha pão cozido. Eu disse pão, ok? E água fresca. Pão, palavra. Água, Espírito Santo. Pão cozido e água fresca. Ele come e volta a dormir. Horas depois, o mesmo anjo volta. Novamente o acorda e diz: levanta e come, tua caminhada é grande. E havia novamente pão e água, pão, não, pão cozido, quero que você guarde isso, pão e água, não havia pão, havia pão. Quem é que cozinhou aquele pão? Quem é que meteu aquele pão no forno? Se a palavra de Deus faz questão de dizer que o pão foi no forno. Não era pão, era pão cozido. Quem cozinhou o pão? Água fresca é fácil, só ir no ribeiro pegar. Mas pão cozido? Elias estava lá debaixo do zimbro, pedindo para morrer, em estado depressivo. O próprio Deus pega a massa do pão, enfia dentro de um forno, e diz: meu servo está pedindo a morte, mas eu estou preparando comida para ele aqui agora. Você pode achar que não está acontecendo nada, mas Deus já está preparando vitória. Deus já está preparando livramento. Deus já está preparando porta aberta. Deus já está preparando o que você precisa para chegar até o final desse ano com a mão levantada, alimentado, cheio do Espírito Santo. Você pode estar dizendo: acabou, não caminho mais, não dá mais para mim, não vai dar certo, já tentei de tudo. E Deus está aqui, pastor João Nunes, só eu estou cozinhando pão para ele, eu estou cozinhando vitória para ele, eu estou cozinhando porta aberta para ela, eu estou cozinhando bênção para ele, aleluia. Deus está preparando no forno celestial aquilo que ele te prometeu que vai fazer ainda esse ano. Escute, não é tudo que a gente faz que tem por obrigação dar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantas coisas que você já idealizou, planejou, investiu
e der errado. Elias sai lá de Tesbe, deixa a casa dele, deixa a família, vai lá para o palácio, aponta o dedo na cara de um rei que podia matar ele, fica 3 anos na beira de um ribeiro, fica 6 meses morando com a viúva, depois ele põe novamente a vida dele em risco, vai para o Carmelo, desafia quase 1000 profetas da idolatria, fica debaixo de ameaça de morte, porque a rainha mandou matar, sempre na expectativa daquilo que ele estava fazendo ia dar certo. Quando ele percebe que todo esforço ele não alcança o que ele pensava, ele deprime debaixo de uma árvore. Aí eu volto a fazer a pergunta: quantas coisas que você já fez na vida que não deu certo? Quantas coisas que você já investiu tempo, investiu dinheiro, investiu amizade, investiu coração e não deram certo? Não é tudo que é só vitória na nossa vida. A gente não pode viver na utopia, que é vitória na segunda, vitória na terça, vitória na quarta, vitória na quinta, vitória na sexta, vitória no sábado. Não. O que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor não é você vencer tudo, toda hora. Ser mais do que vencedor é mesmo nas perdas da vida, você permanecer de pé, na presença do Senhor. Você está apanhando, mas está de pé. Estão te caluniando, mas você está de pé. Você está perdendo, mas você está de pé. A doença chegou, mas você está de pé. Estão falando mal de você, mas você está de pé. Você está de pé, 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 você está de pé. Exemplo de avivamento na Bíblia Sagrada, para mim, não é Atos capítulo 2, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo começaram a descer, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não. Exemplo de avivamento para mim não é Atos capítulo 2, exemplo de avivamento para mim é Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, perda, e não haja fruto na vide, perda, o produto da oliveira minta, perda, os campos não produzam mantimento, perda, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, perda, e no curral não haja vaca, perda, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Exemplo de avivamento para mim é Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É Filipenses 4, 10, 11, 12, 13. Sei contentar-me com o que tenho, sei estar bem, sei estar mal, sei estar em abundância, sei viver na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Jó capítulo 1. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará de sobre a terra. Avivamento é na perda e você está dando glória a Deus. Quantos avivados nós temos aqui? Levante as duas mãos, mantenha a mão para cima, por favor, feche os olhos, enche o coração de alegria e o pulmão de ar, e libere para Deus o melhor glória que você tem nesta madrugada. Ei, mas o glória está baixo, tem que ser mais alto.
Rabia, rabia, raia, ha. Remitaia, raiabita. Remiote, amito, amanto, que. Aleluia. Quer confundir o diabo na perda da glória. Quer confundir Satanás quando perder da glória. Quer confundir o mundo na perda, glorifique a Deus. Deus não te deu filho para ser desonra, mãe. Deus te deu filho para ser honra. Não está dando certo até hoje, daqui para frente vai dar. Não é tudo que se faz que tem que dar certo. Mas tudo que se faz, você tem que permanecer fiel. Levante as mãos direitas, por gentileza. Bem devagarinho, por favor. Faça assim. Bem devagarinho. Na unção do Espírito Santo. Feche os olhos. Quem é batizado com o Espírito Santo, vai falando em línguas. E quem não é, vai dando glória. E deixa o anjo chamado Jesus segurar na sua mão. E Deus dizer: essa madrugada é a madrugada que eu vou te dobrar a unção sobre a tua vida. Vou 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 dobrar a unção sobre a tua vida. Segura aqui. Vou dobrar a unção sobre a tua vida. Vou dobrar a unção sobre a tua vida. Vou dobrar a unção sobre a tua vida. Aleluia. É na perda, mas está dando glória. É na doença, mas está dando glória. É naquilo que você não quer, mas está dando glória. É na desavença, mas está dando glória. É na adversidade, mas está dando glória a Deus. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Palavra. O que é isso aqui? Palavra. Não, isso é um passaporte. Primeira entrevista deu errado, segunda entrevista deu errado, a terceira eu vou fazer dar certo. Que eu sou o Senhor. Deixa eu te falar. Deus não te chamou para viver de vitória em vitória. Deus te chamou para viver de fé em fé. Fé em fé. Fé em fé. Fé em fé. Firma os pés no chão. Bora. Firma. Bora. Vamos ficar de pé. Fé em fé. Fé em fé. Fé em fé. Fé em fé. Pisa o pé no chão. Fé em fé. Segura na mão de quem está do lado. Fecha o corredor. Fé em fé. Fé em fé. Segura na mão do pastor Alex. Fé em fé. Bora, 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 bora. Ó, olha para mim. Vitória não é para fracassado. Vitória é para fraco. Fraco sim. Porque o poder de Deus se manifesta na tua fraqueza. Fracassado não. Quanto mais fraco, mais Deus se revela. Fracassado não. Pega na mão de quem está do teu lado. Se tiver alguém aí indisposto, olha de cara feia, zanga e diz: vambora, porque tem vitória. Vai puxando a mão dele para frente. Vai puxando a mão dela para frente. Vambora, 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 vambora. Vai falando vambora em línguas estranhas. Vai falando vambora em línguas estranhas. Vai falando vambora em línguas estranhas. Ó Deus, vai dobrando a unção agora sobre esta igreja, Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Vai dobrando a unção agora, e há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda carne nesta madrugada.
madrugada. Vai adorando mais alto, vai adorando mais alto, vai adorando mais alto, vai adorando mais alto. Deus não quer saber o que você perdeu. Deus quer saber se você tem vaso para ele encher de azeite. Enche o vaso, 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 enche, 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 enche. Quem está com vaso cheio roda, quem está com vaso cheio pula, quem está com vaso cheio rodopia. Te preocupa com quem está frio não, te preocupa com quem está gelado não. Aleluia. Alamacandarabacalabá. Eu quero ouvir um coral de língua estranha. Eu quero ouvir um coral de língua estranha. Ó Deus, como tu mandava corvos para alimentar Elias, manda anjos agora nesta casa e alimenta a igreja com a presença do Senhor. Tebia tia taia caia pá, remuia teia raia, remanto ramacaia, remiachuri alabá. Parece que tem um tapetão de fogo aqui. Levanta, crente. Levanta vaso, levanta vaso, levanta vaso, levanta vaso. Ei, levanta, enche o vaso e vem. Vem aqui, minha amiga, vem cá, vem cá, vem cá. Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem uma toga. E aqui tem um diploma. Vai lá e entrega para ela. Abraça ela, desce pela escada. Abraça, minha filha, você. Ai, tio, é meu tio, é buianto, é tio, é tá. Ai, o tio, tá. Não é nem doutora, é excelência. Não é nem doutora, é excelência, Renan. Doutor é para advogado, é mais, é excelência. Deus está abrindo hoje a porta. Só quem crê na vitória dela, levanta a mão e adore a Deus. Não é tempo de resmungar, não é tempo de reclamar, não é tempo de querer entender os porquês. É tempo de levantar, comer e caminhar. Por que disso? Não te interessa. Porque Deus permitiu, não é da tua conta. Eu não estou aqui para te explicar, eu sou Deus. Eu estou aqui para dar ordem. E a ordem que eu tenho para você é marcha, porque eu vou dar vitória. Entrega o microfone agora, levante as duas mãos. Ei, irmão, Deus está descortinando o céu aqui. Vocês vão até 5 da manhã debaixo do azeite. Aleluia, levante as mãos. Bem alto. Bem alto. Vou contar até 3 e no 3 nós vamos
Hã? Segura a mão no alto. Minha amiga, obreira aqui nossa da casa, faz assim. Deus está colocando um aparelho cirúrgico na tua mão. Tem a primeira fileira aí, essa serva de Deus de verde. Mas escute, olhe para mim. Essa serva de Deus de verde tem uma serva de Deus atrás dela. Vai até ela. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Tá vendo ela? Na hora que eu pedir, você vai encostar a mão aqui nela. Sabe por que ela vai encostar a mão em você aqui? Que eu vi 3. O 3 é 3 policistos. Que na hora que ela tocar em você, Deus vai limpar agora. Você não vai passar por cirurgia. Jesus está te curando agora. Toca nela e ministra agora. Pode tocar. Pode tocar. Só ela sabia que ela tinha isso. Só que Jesus também sabia. E Jesus está curando ela agora. Aleluia. Fecha os teus olhos e receba a tua vitória. Sabe por quê, Renan? Ela ia fazer a cirurgia para tirar. Só que na cirurgia ela ia ter problema de pressão. Ela não ia voltar mais para casa. Dali ela ia para o cemitério. Só que Jesus está curando ela. Pode chorar. Jesus está te curando hoje. Ah, mas o glória da igreja está muito baixo. Levante as mãos. Não é por mim, não é pelo Renan, não é pela pastora Adriana, nem pelos pastores. É para a gente fazer um barulho na eternidade agora. Eu digo 1, você dá glória a Deus. Eu digo 2, você vai dar aleluia. E eu digo 3, você vai rasgar na língua estranha. Eu digo 1. Eu digo 2.